Eu disse aqui no meu YouTube que eu vou falar sobre etiqueta, sobre boas maneiras, viagens e também sobre algumas peculiaridades. E hoje eu resolvi falar sobre o Dia da Mentira e o porquê surgiu esse tão famoso Dia da Mentira, que aconteceu alguns dias atrás. Desde o século XVI, o Ano Novo era festejado no dia 25 de março, a data que comemora normalmente a chegada da primavera no hemisfério norte. As festas duravam semanas e terminavam justamente no dia 1º de abril. E aí sim começava o Ano Novo. Em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos da França determinou que o ano começaria no dia 1º de janeiro. Aliás, para quem não sabe, o calendário gregoriano divide o ano, como já sabemos hoje, em 4 estações distribuídas ao longo de 12 meses, ou seja, 365 dias, de acordo com o movimento da Terra em relação ao Sol. E esse ciclo se fecha exatamente no dia 1º de janeiro, por isso a mudança toda do calendário. Mas voltando ao assunto de como surgiu o 1º de abril como o Dia da Mentira, foi que alguns franceses resistiram a essa mudança do calendário e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano se iniciava no dia 1º de abril. Alguns gozadores passaram então a ridicularizar essas pessoas, mandando presentes esquisitos e convidando para festas inexistentes. Essas brincadeiras ficaram conhecidas como plaisanteries ou brincadeiras em francês. Em alguns países de língua inglesa, o Dia da Mentira costuma ser conhecido como April Fool's Day, o Dia dos Tolos. Na França e na Itália, ele é chamado respectivamente de Pêche d'Aprile ou Poisson d'Avril, literalmente traduzido como Peixe de Abril. Agora, no Brasil, o 1º de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde começou a circular A Mentira, um jornal periódico de vida efêmera lançado para a mente no dia 1º de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, que claramente foi desmentido no dia seguinte. Mas não são apenas as pessoas que contam mentiras no dia 1º de abril não, viu? As empresas entenderam o potencial de marketing, a oportunidade de engajamento das piadinhas e aumentaram a visibilidade no mercado com essas brincadeiras e passaram desde o século passado a participar também da celebração. Entre os mais conhecidos, por exemplo, está a emissora pública britânica BBC, que tradicionalmente prega peças no público desde a década dos anos 30. Em uma das memoráveis brincadeiras, a BBC afirmou que o governo do Reino Unido trocaria o mecanismo dos ponteiros do Big Ben, aquele relógio bem mais famoso do mundo, e o símbolo nacional por um mostrador digital. A mentira vinculada em 1980 ainda prometeu que a primeira pessoa que fosse ligar na rádio ganharia os ponteiros antigos como lembrança. A ação gerou milhares de ligações e cartas e acabou causando problemas à emissora, que teve que explicar a manobra durante a programação nas semanas seguintes. Agora vamos falar sobre um assunto sério, sobre o mentiroso moderno? Apesar da permissão lúdica no dia 1º de abril, a mentira pode se tornar um hábito e degradar relações sociais. Então fiquem atentos, hein? Em ampla difusão de conteúdos na internet, a mentira pode ser considerada até mesmo uma fake news. Essas notícias falsas com dados manipulados deliberadamente para enganar ou enviesar as conclusões do leitor e ser punidas legalmente. Para o psiquiatra Hilton Castro, existem diferentes níveis de mentira. Há aquelas que suavizam a realidade e as que são usadas para usufruir benefícios em detrimento de outras pessoas. Há também as condições psicológicas conhecidas como mitomania, definida pelo uso compulsivo de mentiras. No jogo social, é normal mentir ou omitir alguma coisa, mas existem casos considerados sérios. A mentira começa a ser um hábito e aí o mitomaníaco mente e acredita no que diz. Aí o que acontece? A fantasia se torna realidade e começa a ganhar enredos intermináveis. Por isso, o uso exacerbado de mentiras pode indicar um transtorno de personalidade e fragilidades psicológicas que necessitam ser tratadas. Então atenção, gente, tenham cuidado. Podemos sim brincar, mas sem prejudicar ninguém. E depois, é claro, desmentir a brincadeira, não é? E nada de brincadeira de mau gosto, não é nada elegante.